Olá, então seja bem-vindo agora à nossa segunda videoaula, a nossa aula que vai apresentar o primeiro dogma, o dogma da maternidade de Deus. Maria, a mãe de Deus. Maria, a mãe do Senhor, como Isabel saudou Maria, assim também a igreja a saúda, Maria, Mater Dei, Maria, a mãe de Deus, né? A Theotokos, como vai dizer o texto grego. Tá? Como eu disse, os fundamentos de toda a Mariologia andam em consonância, andam em unidade com a revelação do Filho. Na verdade, a igreja está olhando, ela medita esse elemento novo da história da salvação, que é o Filho de Deus vindo ao mundo, revelando o Pai e revelando também a si mesmo e o Espírito Santo, deixando para a humanidade uma herança nos seus sacramentos e na sua palavra, que é a igreja que é hoje o lugar onde encontramos o Filho. Agora, para pensar o Filho, nos primeiros séculos, aconteceu que na tentativa de explicar quem era Jesus, não por maldade, porque muitas vezes isso foi por problemas de linguagem entre o grego e o latim, entre os padres da patrística grega e da patrística latina, entre as definições e explicações. Outras vezes sim, por insistência em não querer abrir mão de um fundamento, por orgulho e vaidade. Alguns homens insistiram tanto em alguns princípios que caíram nas heresias. As heresias são as formas confusas, erradas, de explicar o dogma da fé. Mas sempre Deus suscitou pessoas com sabedoria, capazes de iluminar esse caminho. Por exemplo, de que Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade. Ário, que era um sacerdote de Alexandria, já sexagenário, de 60 anos, acabou confundindo a ideia de Jesus Cristo como mediador. Ele não era nem Deus nem homem, ele era uma coisa assim entre Deus e a humanidade, e acabou caindo numa das maiores heresias, que é o arianismo. A gente teve a heresia do adocionismo, em que Deus, depois de ter nascido Jesus, ele adota uma pessoa no mundo assim e a reveste. Então, mas por adoção. Veja bem, eu já falei sobre isso, né? Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. A heresia do patripacionismo, em que Jesus não era Deus, então na hora da morte o próprio Pai teria descido sobre aquela pessoa ali na cruz e morrido, então morreu o Pai. É uma outra heresia. O adocionismo, tá? Docetismo, são muitas heresias, não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre Maria, Mãe de Deus. E a gente fala de Maria, Mãe de Deus, porque a gente medita Jesus, o Filho de Deus, tá? Na Sagrada Escritura, existem textos muito bonitos, como nós meditamos na primeira aula, para falar de Maria. Agora, o texto mais importante aqui é na verdade, escrito por Paulo. Gálatas 4:4. É dentro desse texto que Maria é compreendida. Eu quero ler para vocês, eu vou ler Gálatas 4, de 4 a 7, na verdade, para a gente poder contextualizar bem esta ideia, que diz assim: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos recebemos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Esse texto de Gálatas 4:4 é cristocêntrico, está falando do Filho, que vem nos inserir na filiação divina, mas o versículo que eu quero me ater é este. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei. Deus nasceu de uma mulher. Esta é a base para a qual nós queremos olhar. Então, como eu disse, nós temos este livro do Dom Leomar Brustolin, Eis aí tua mãe, uma síntese de Mariologia, como base. E eu queria citar aqui, tá bom?
uma passagem para você, duas passagens importantes para a gente completar o entendimento desse dogma. Por que é que Maria é a mãe de Deus? Toda a concentração referente à pessoa de Maria repousa sobre o fato de sua maternidade divina. São Paulo relaciona a missão do Filho de Deus a do seu nascimento, gerado de uma mulher. Gálatas 4:4. Lucas a denomina mãe de Jesus. Atos 1:14, você pode conferir lá. A qual, mesmo sendo virgem, gerou o Filho por obra do Espírito Santo. Lucas 1:35. Isabel a chama mãe do meu Senhor. Lucas 1:43. No Evangelho de João, Maria nunca é indicada por seu nome, Miriam, mas sempre por sua missão, mãe. Este título está repetido 5 vezes em cada uma das duas cenas cristológico-mariológicas, em Caná, lá em João 2, de 1 a 35, e no Calvário, João 19, 25 a 27, eis aí tua mãe. Na cruz, Maria adquire uma nova maternidade, totalmente vinculada aos discípulos de Jesus e, por extensão, à humanidade. O termo grego assumido pela Igreja, Theotokos, mãe de Deus, foi definido em 431 no Concílio de Éfeso, tá bem? E o texto do Concílio de Éfeso, que eu quero citar para vocês, é importante ler o texto original e para que a gente entenda então o que é que a Igreja define pela maternidade de Maria, tá bom? Diz assim o documento conciliar: assim, os santos padres do Concílio de Éfeso não duvidaram chamar a Santa Virgem de Deípara. Deípara é a mãe de Deus. Não no sentido de que a natureza do Verbo ou sua divindade tenham tido origem da Santa Virgem, mas no sentido de que, por ter recebido dela o santo corpo, dotado de alma racional, ao qual também estava unido, segundo a hipóstase, o Verbo se diz nascido segundo a carne. Maria não deu origem à divindade. Deus é Deus desde sempre. Na teologia trinitária, a gente vai perceber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existiam desde sempre, antes mesmo de o mundo ser criado. Então o Filho não é filho porque se encarnou no ventre de Maria. Ele é filho desde sempre, porque, como diz Santo Agostinho, o Pai se derrama todo inteiro e assim aquele que o recebe, o Filho, se devolve todo inteiro ao Pai. E o Pai, como amante, o Filho é, então, na natureza de Deus, o amado, o Espírito Santo é revelado assim, o amor. Mas este Filho, então, chegado à plenitude dos tempos, se encarna no coração da humanidade, no seio de uma menina. Maria, a mãe de Deus, proclamada assim pela Igreja e proclamada também pelos textos da Sagrada Escritura, escritos pela Igreja nos primeiros séculos, guardam esta herança de fé. Nós, cristãos católicos, de fato, amamos a Maria Santíssima porque lá no finalzinho da vida de Jesus, ele olha no coração do discípulo amado, como eu e você somos assim também amados e discípulos. E ele diz: eis aí a tua mãe. A minha mãe agora é a tua mãe, humanidade. Discípulo muito amado, você que crê em Deus, eis aí a tua mãe. A tua mãe é a minha mãe. Ela é duplamente mãe, porque concebeu primeiro na fé o filho, porque ela acreditou, e depois concebeu no seu ventre. E continuou concebendo cada palavra que Jesus pronunciava, ela guardava no coração e meditava, como foi assim os seus 9 meses de gravidez. O Verbo que foi no silêncio gerado e trazido, na noite, na simplicidade, na humildade. Ela pronunciou o Verbo na carne, porque Deus quis assim. Amém? Eu vou falar com você daqui a pouco agora sobre o segundo dogma mariano.
na próxima aula, que é a Virgindade Perpétua de Maria Santíssima. E eu te espero para a próxima aula, essa ficou muito legal, tá bom? Um abraço.